Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 33, 34 e 35 do livro Gisele, a amante do Inquisidor. Mas como todos vocês sabem, eu já peço que você deixe seu apoio, um comentário, e se você gostou, então compartilhe o canal. Isso tudo vai estar me ajudando muito. Não custa nada para vocês e para mim é muito importante. E se você está chegando agora, também gostou da energia do canal, gostou dos livros, eu te convido a se inscrever no canal. Como eu acabei de falar, não custa nada e para mim é muito importante, certo? Se você quiser me apoiar também de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu aqui de baixo ou dar uma olhadinha no box de descrição. Lá você vai encontrar mais algumas informações, ok? Dados os recados, vamos para o capítulo 33. Fazia quase uma semana que Juan havia desaparecido e Esteban estava realmente preocupado. Colocara todo mundo da abadia à sua procura, mas até aquele momento, nada. Ninguém tinha notícias dele. Até no tribunal foram procurá-lo, mas ele não foi encontrado em lugar nenhum. Esteban já estava ficando seriamente alarmado. Naquela tarde, tentava se concentrar na leitura de um processo quando um dos noviços chegou apressado, berrando o seu nome pelos corredores. Monsenhor Navarro! Monsenhor Navarro! O que é que está acontecendo? Resmungou o cardeal. Esteban abriu a porta de seu gabinete e o rapaz entrou suado e esbaforido, falando aos tropeções. Monsenhor Navarro, venha, depressa! Não precisava perguntar o que havia acontecido, porque já sabia do que se tratava. Juan fora encontrado. A passos largos, Esteban saiu atrás do noviço, que deixou o tribunal e se dirigiu para a abadia, passando direto pelo edifício principal e se dirigindo para a velha capela em ruínas. A porta estava aberta e vários padres se encontravam do lado de fora, fazendo uma careta de nojo. Assim que Esteban entrou, sentiu o odor pútrido de carne em decomposição e apanhou um lenço, levando-o às narinas. O noviço entrou num campanário e apontou para cima. Esteban nem precisava olhar para saber o que encontraria ali. Pendurada no badalo do sino, uma corda balançava. Presa a ela, o corpo sem vida de Juan. Meu Deus! Exclamou Esteban, persignando-se. Imediatamente, deu ordens para que tirassem o corpo do rapaz dali. Ninguém se atrevia a tocá-lo. Todos estavam com medo de subir na torre. Mas a ordem de Esteban foi imperativa, e os padres mais novos tiveram que obedecer. Miguel também apareceu. Ao ser informado de que Juan fora encontrado pendurado na torre do sino, partiu imediatamente ao encontro de Esteban. Meu amigo, lamentou com sincero pesar. Que desgraça! Juan não pôde suportar a prisão de Gisele. Ele a amava. Amava-a tanto que a denunciou. O quê? Tornou Esteban perplexo. O que disse? Você ouviu bem, Esteban. Lamento dizer-lhe isto neste momento de dor, mas foi Juan que me contou sobre o envolvimento de Gisele com Ramon de Toledo e disse-me onde encontrá-lo. Creio que o que não conseguiu suportar foi o peso do remorso. Esteban escondeu o rosto entre as mãos e chorou sentido. Agora compreendia tudo. Realmente só a prisão de Gisele não era motivo suficiente para que Juan se matasse. Tinha que haver algo mais. Miguel, você vai me fazer um favor, pediu Esteban, ainda em lágrimas. O que quiser, meu amigo. Não diga a ninguém que ele se matou. Quero dar-lhe um enterro digno. Mas Esteban, você sabe que Juan cometeu um pecado mortal. Não pode ser sepultado em Campo Santo. Por Deus, Miguel, faça isso por mim. Você não poderá enganar ninguém.
Outros também viram. Ninguém ousará me contestar, além de você. Por favor, Miguel, ao menos isso você me deve. Ele estava certo. Miguel já o decepcionara demais, e aquela era uma ótima oportunidade para reatar sua amizade com Esteban. Demonstrando solidariedade e compreensão pelo seu sofrimento, Esteban acabaria por perdoá-lo e esqueceria aquela pequena desavença. Tem razão, Esteban. É o mínimo que posso fazer por você. Nesse momento, 2 rapazes vinham descendo com o corpo pútrido de Juan, e Esteban, mais que depressa, começou a se lamentar. Pobre Juan! Eu bem lhe avisei que não se pendurasse em cordas para limpar o sino. Os padres se entreolharam atônitos. Estava claro que o noviço havia se suicidado, e alguém ainda tentou contestar. Mas, monsenhor, ele se matou. Não diga isso, cortou Esteban irado. Juan jamais faria uma coisa dessas. Ele caiu, entenderam? Foi limpar o sino e a corda se enrolou em seu pescoço. Foi um acidente. Mas, monsenhor, não ouviram o que o monsenhor Navarro disse? Interrompeu Miguel com ar de zanga. Juan foi limpar o sino e caiu. Foi um infeliz incidente. E não ousem sugerir ou insinuar outra coisa. Ouviram bem? Ou terão que se entender comigo depois. Sim, Padre Miguel, responderam os outros em uníssono. E agora levam-no daqui e preparem-no para as exéquias. Sim, senhor. Depois que os padres se foram, carregando o corpo de Juan, Esteban se abraçou a Miguel e desatou a chorar. O outro permaneceu parado e envolveu Esteban com seus braços, deixando que ele desse livre curso às lágrimas. Depois de muito chorar, Miguel enxugou-lhe os olhos e deu-lhe um beijo na testa, o que causou imensa emoção em Esteban. Miguel, não sei como lhe agradecer. A dor que sinto nesse momento me impediria de convencê-los. Não precisa me agradecer, meu amigo. Fiz isso em nome de nossa velha amizade. Gostaria que você nunca se esquecesse da nossa amizade. Tudo o que eu fiz e faço é pensando nela. Eu sei, Miguel, amigo. Sou-lhe muito grato por isso. Miguel deu-lhe um tapinha na face e, de braços dados, voltaram para a abadia. Algumas horas depois de sentida a missa proferida por Miguel, o cortejo carregando o esquife de Juan partiu para o cemitério. Esteban estava tão abalado que nem conseguiu dirigir a liturgia. Não fosse por Miguel, sempre a ampará-lo com sincera amizade, Esteban teria caído doente. Apesar das desconfianças, ninguém disse nada. Quem ousaria enfrentar 2 poderosos cardeais, influentes inquisidores do Tribunal do Santo Ofício? A palavra de um inquisidor era algo incontestável, e nem seriam precisas testemunhas para comprovar o que diziam. De volta a seu gabinete, Esteban pôs-se a pensar. Já não aguentava mais tanta morte, mas estava por demais envolvido com ela para pretender abandoná-la. O que alimentava a sua vida era a morte dos hereges, e Esteban não saberia o que fazer longe da Inquisição. Soubera da morte de Ramon e lamentara por Gisele, e agora Juan também partira atormentado por uma culpa da qual jamais poderia se livrar em vida. Mais um pouco e Gisele o seguiria. Ele tinha certeza de que Gisele não escaparia da perseguição de Miguel. Miguel era mesmo seu amigo. Esteban podia sentir a sinceridade de seus gestos e de suas palavras. No fundo, o amigo acreditava mesmo que Gisele era uma herege. Não fosse por esse motivo, jamais ousaria prendê-la. Mas ele estava convicto, e a convicção de um inquisidor era o quanto bastava para levar alguém à masmorra. Dali a 2 dias, era o julgamento de Manuela. Ele sabia que a moça seria solta, porque não conseguira reunir nenhuma prova contra ela. Por mais que Gisele quisesse, não descobrira nada em Manuela que pudesse incriminá-la. Ao contrário,
Ela era uma moça tola e ingênua, e só conseguira compreender o motivo de sua prisão depois que Gisele despejara sobre ela o seu ciúme. Tudo aconteceu conforme Esteban imaginara. O tribunal reunido não vislumbrou nenhum elemento que os convencesse de que Manuela era uma bruxa ou herege. Além do mais, Miguel tomara a sua defesa. Não era propriamente seu advogado, porque o tribunal sempre nomeava um para cada acusado, que nada fazia além de tentar convencê-lo a confessar e apressar a prolação da sentença. Mas, naquele caso específico, era um dos próprios inquisidores quem pedia a absolvição da ré. E foi exatamente assim que tudo sucedeu. O tribunal, numa de suas raras decisões, absolveu Manuela de todos os crimes que lhe haviam sido imputados, ou seja, nenhum. Ela fora presa por denúncia de Gisele MacLean, que sequer conseguira reunir provas contra a moça. O inquisidor, é claro, cumprira seu papel. Recebeu a denúncia e instaurou o processo contra a rapariga, recolhendo-a imediatamente ao calabouço. Em seguida, iniciou as investigações, torturando-a para que confessasse. Mas Manuela não confessara, e não havia documentos, objetos ou testemunhas que depusessem contra ela. Como resultado, só podia ser inocente. Caberia a Esteban libertá-la do calabouço, mas ele não teve coragem de ir. Ainda não se atrevia a encontrar Gisele. Sabia que estava sendo covarde, mas não poderia suportar vê-la presa, acorrentada, flagelada por aqueles mesmos instrumentos que tantas vezes lhe fizeram a glória. Miguel aceitou o encargo de bom grado. Mandou chamar Lucena e foi com ela libertar Manuela. Lucena acompanhou tudo com indizível satisfação. Entrou na masmorra em companhia de Belita e Belinda, que mandara buscar em Cádiz. Gisele foi tomada de surpresa. Jamais poderia imaginar ver ali as suas antigas escravas. Quando a viu, Belita deixou as lágrimas caírem, mas Lucena deu-lhe ordens para que não falasse com ela. Belinda, por sua vez, não demonstrou qualquer piedade. Ainda estava com raiva e não a perdoara por tentar incriminá-la. Lucena parou diante dela, com as escravas mais atrás, e perguntou vitoriosa: "Reconhece essas escravas?" Gisele não respondeu. "Pois agora são minhas. Miguel confiscou-as e deu-as a mim. Vê como estão felizes agora?" Efetivamente, Belita e Belinda pareciam muito mais bem cuidadas por Lucena. Vestiam-se com roupas melhores e mais bonitas, e pareciam mais saudáveis. Belita permanecia de olhos baixos, penalizada, sentindo-se pouco à vontade diante de sua antiga ama. Mas Belinda encarou-a com raiva, sem falar nada. Seus olhos, porém, diziam tudo. Diziam-lhe que era bem feito Gisele estar ali, em lugar dela, como antes pretendera. Pouco depois, Manuela chegou amparada pelo carrasco e por Miguel. Os membros estavam bastante doloridos, e ela não conseguia se manter em pé. Fora para isso que Lucena trouxera as escravas, para que ajudassem Manuela a andar. As duas se postaram, uma de cada lado da moça, e susteve seu corpo, leve de tão esquálido. Gisele nem conseguia mais sentir raiva. Só o que sentia era a dor da humilhação. Lucena matara Ramon, tomara-lhe as escravas e agora libertava Manuela. Conseguira sua vingança. "Sabe para onde vou levá-la, Gisele?" perguntou Lucena com ar irônico, apontando para Manuela. "Para casa. Vou cuidar dela, tratar de suas feridas, dar-lhe um lar. E ela vai trabalhar para mim. Sabe onde?" "Não, não sabe? Mas eu vou lhe dizer. Vai trabalhar na taverna Dama da Noite. Conhece?" "É claro que conhece. Era sua taverna, não era? Mas agora é minha, como tudo que lhe pertenceu um dia. Até mesmo sua casa, que vou dar para Manuela morar." As escravas foram virando o corpo de Manuela,
mas ela fez força para não ir. Abraçada às moças, começou a caminhar para a frente. As escravas, percebendo que ela queria se aproximar de Gisele, levou-na até lá, e Manuela, rosto colado ao da outra, cuspiu-lhe na face com imenso desdém, acrescentando com voz gélida: espero que seu corpo apodreça nesse inferno. A morte é muito pouco para você. Gisele cerrou os olhos e desatou a chorar. Não aguentava mais receber tantas injúrias e maldições. Tudo o que podia fazer para aliviar a sua dor, a sua revolta, o seu medo, era chorar. Lucena fez sinal para que as escravas a seguissem, e elas saíram levando Manuela. Quando cruzaram o portão de ferro, Miguez, que até então nada dissera, chamou o carrasco e lhe deu ordens para soltar Gisele. Iriam recomeçar as torturas. Você chora, não é mesmo? Falou com voz diabólica. Pois vai chorar ainda mais quando o próprio Esteban ler a sua sentença final. Vou lhe dar essa honra. Quero que você pague por todo o mal que nos fez passar. Ignorando o pranto aflito e agoniado de Gisele, Miguez foi cumprir o seu dever. Era seu direito, o direito de se vingar da pessoa que mais odiara em toda a sua vida. Capítulo 34. Gisele já começava a acreditar que seu fim estava próximo, submetida a toda sorte de tortura e abusos. Pensava mesmo em desistir. Já não estava mais conseguindo suportar a dor, e só a visão de Miguez ou do carrasco já era suficiente para quase levá-la à loucura. Além de tudo, ainda tinha que suportar a presença de Lucena, que se regozijava com o seu sofrimento. Em casa, Lucena não deu muitos detalhes sobre a prisão de Gisele. Apenas dissera a Blanca que ela fora presa, mas cuidava para não deixar escapar a felicidade que sentia ao ver o seu sofrimento. Blanca, por sua vez, também não dizia nada. Era muito grata a Lucena e a Miguez pelo que fizeram a ela, e não pretendia desrespeitá-los. Se eles ainda se compraziam com aquela vingança, só o que ela podia fazer era orar para que o perdão tocasse os seus corações. Não havia mais muito tempo ou esperança para Gisele. Precisava sair dali o quanto antes. Ramon já estava morto, e apesar da dor que ela sentia pela sua perda, sabia que ele ao menos estava livre daquele inferno. Mas ela não. Fugiria sozinha. Só podia contar com Diego. Fizera-lhe a proposta havia algum tempo, mas desde então nunca mais o vira. Sabia que Diego era ambicioso e esperava que ele aceitasse o seu suborno. A despeito do sofrimento de Rúbia, Diego não lhe disse nada sobre o que Gisele lhe propusera. Tencionava ir embora com ela da Espanha, pois só em outro país poderiam se casar. Diego sabia que seu tio jamais permitiria que ele e Rúbia se casassem, e por isso precisava partir com ela. Rúbia era rica, mas ele queria mais. E depois, Rúbia era uma mulher voluntariosa e inteligente, e ele não estava disposto a ficar em suas mãos. Queria ter o seu próprio negócio, sem precisar dar-lhe satisfações. Poderia até comprar a companhia de seu pai e empreender viagens à América, tal qual ele sonhara um dia. Pensando em seu futuro, tomou uma resolução. Queria libertar Gisele, mas não poderia fazê-lo sozinho. Os soldados eram muitos e não aceitariam o suborno dele, pois o medo dos inquisidores era maior do que a sua ambição. Se fosse assim tão fácil suborná-los, as masmorras já se encontrariam vazias àquela altura, visto a enorme quantidade de nobres presos. Não, tinha que haver outra maneira. Resolveu procurar o tio. Diego sabia o quanto ele lamentava a prisão de Gisele, e talvez concordasse em ajudar. Somente com a intervenção de um influente inquisidor é que conseguiria soltá-la. Na manhã seguinte, bem cedo, partiu de novo para Sevilha, onde pretendia ficar alguns dias, até que tudo terminasse. Assim que chegou, foi procurar o tio em seus aposentos.
Ouvira falar da morte do jovem Juan e sabia que o tio se encontraria sozinho. Diego foi conduzido ao quarto de Esteban e bateu a porta com cuidado. Alguns minutos depois, Esteban veio atender e Diego levou um susto com a sua aparência abatida e fatigada. Tio Esteban, murmurou o rapaz. O senhor está bem? Mais ou menos, meu filho. É essa maldita dor de cabeça. Diego entrou rapidamente e fechou a porta atrás de si, correndo até as janelas e fechando-as de par em par, para assombro de Esteban. O cardeal ainda pensou em indagar o motivo daquilo tudo, mas desistiu. Sentia-se exausto, a cabeça a latejar, e recostou-se na cama, fechando os olhos por uns instantes. Tio, chamou Diego a meia voz. Preciso falar-lhe com urgência. Esteban abriu os olhos lentamente e fixou o rosto lívido e assustado do sobrinho. O que é, Diego? Está com algum problema? Não. Alguma coisa com Rúbia? Não se trata disso. Vim para falar de outra pessoa. Que outra pessoa? De quem está falando? Vamos, rapaz, diga logo. Não estou com disposição para mistérios ou charadas. Não é mistério nenhum, muito menos charada. Estou aqui para falar de Gisele. O cardeal deu um salto da cama e colocou-se bem diante dele, agarrando-o pelo colarinho e sussurrando entre dentes. Você não tem nada que falar de Gisele. Já não basta o que ela está passando? E eu? Como pensa que estou me sentindo? Acalme-se, tio, retrucou Diego calmamente, tirando-lhe as mãos da gola de sua camisa. Estou aqui para ajudar. Ajudar? Em quê? Não sei o que você poderia fazer para ajudar, se nem eu consegui convencer Miguel. Não quero convencer ninguém. Meus métodos são bem outros. Mas que métodos? Do que é que está falando? De uma fuga. Deu uma pausa, sentindo o efeito que suas palavras causavam no tio, e prosseguiu com firmeza. Pretendo ajudar Gisele a fugir. Com um suspiro, Esteban se afastou do sobrinho e se aproximou da porta, abrindo-a vagarosamente. Aquilo era muito perigoso para ser tratado ali, e ele tinha medo de que alguém escutasse. O corredor, porém, encontrava-se vazio. Não havia ninguém, e ele se certificou de que não corria nenhum perigo. Tornou a fechar a porta e se aproximou de Diego novamente, sentando-se ao seu lado na cama. Posso saber como é que pretende fazer isso? Sussurrou o mais baixo que pôde. O outro, sem alterar a voz, ciente também do risco que corriam, retrucou hesitante. Ainda não sei bem. Isso é loucura. Você jamais conseguirá tirá-la de lá. Não sem a sua ajuda. Minha ajuda? O que há com você, Diego? Quer nos matar a ambos? Não é isso. Mas é que com a sua ajuda talvez seja mais fácil subornar os guardas. Suborná-los é impossível. Eles tremem de medo só de pensar na ira dos inquisidores. Deve haver uma maneira de tirá-la de lá. Sei que há. Se houvesse, pensa que eu já não o teria feito? Mas não há. Não é possível. Tem que ter um jeito. Só se... Esteban parou hesitante. Só se o quê? Só se eles não estiverem acordados. Ótima ideia! Exclamou Diego, satisfeito em vislumbrar uma aparente solução. Um pouco de sonífero no vinho seria o mais adequado. Mas como é que o sonífero vai parar nos seus vinhos? Quem o colocará? O senhor? É claro que não. Eu? Não tenho a menor chance. Deixe isso por minha conta. Farei uma visita à masmorra de noite e lhes levarei o vinho. Não desconfiarão de mim e beberão com prazer. Em poucos minutos estarão fora do caminho. Mas, tio,
Quando acordarem, vai denunciá-lo. Você não está entendendo. Eles não vão acordar. Não vão? O que quer dizer? Que eles devem morrer. Diego estacou horrorizado. Afinal, nunca antes havia matado ninguém. Podia ser ambicioso e venal, mas matar já estava fora de seus planos. Não tinha coragem para isso. Mas tio, protestou veemente, não posso fazer isso. Nunca matei ninguém. Você não, mas eu já. Matei muitos. O que quer dizer? Que os homens vão ser envenenados. Vão desconfiar do Senhor. Não poderão provar nada. Nem Miguel ousará me acusar. É arriscado, tio. Alguém pode vê-lo entrar na masmorra. Correrei o risco. E depois, coberto pelo manto e pelo capuz, ninguém de fora saberá que sou eu. Para todos os efeitos, estarei dormindo em minha cama, com uma forte dor de cabeça. Farei tudo rapidamente. Irei à masmorra e levarei o vinho para os guardas. Depois voltarei para o meu quarto e continuarei a dormir tranquilamente. Depois de mortos, é com você. Haja com rapidez e leve-a para bem longe. Quando será? O mais rápido possível. Mais um pouco e ela nem estará conseguindo andar. Quem irá avisá-la? Ninguém. Qualquer visita nesse momento despertará suspeita. Você simplesmente aparece e a solta. Leve-a para bem longe daqui. Tudo ficou acertado para dali a 2 dias. Esteban faria uma visita noturna à masmorra, entregaria o vinho envenenado aos guardas e depois sairia. Continua no capítulo 35. Caberia o resto a Diego, até lá, que ficou de arranjar um barco para tirá-la da Espanha. Capítulo 35. Na véspera da fuga, Gisele continuava amarrada ao tronco, o qual até já desejava como forma de descanso. Ao menos, enquanto estava amarrada ali, não estava sendo torturada por Miguel. Já era noite quando a porta se abriu, e Gisele percebeu uma luminosidade intensa penetrando na masmorra. Olhou em volta assustada, pensando que dormia e sonhava, mas a dor no corpo a fez concluir que ainda estava acordada. A luminosidade veio se aproximando, e Gisele piscou os olhos diversas vezes, ofuscada por tamanha claridade. Aos poucos, porém, conseguiu divisar a figura de um guarda, trazendo pela mão uma menina. Não devia ter mais do que 10 ou 11 anos. Era linda, cabelos louros cacheados, olhos de um azul cristalino, lábios vermelhos, qual uma rosa prestes a desabrochar. Parecia um anjo envolto em um halo de luz. Gisele percebeu que o anjo era apenas uma menina, e aquele clarão repentino, subitamente, desapareceu. Teria sido um sonho ou uma visão? A menina passou bem junto a ela, deixando-a estarrecida. Bem parecia que se tratava de uma criança, e a indignação foi tomando conta de sua mente. Ela, ao menos, era adulta e reconhecia que havia cometido muitos crimes. Mas que mal poderia uma criança ter feito aos padres para merecer tal sorte? A visão daquela menina causou estranha comoção em Gisele. Ela vinha cabisbaixa, segura pela mão do guarda, que a conduzia para uma das celas laterais. Quando passou ao lado de Gisele, a menina estacou de repente e levantou os olhos para ela por uns instantes, para depois abaixá-los novamente, continuando em sua triste trajetória de morte. Gisele estremeceu. A menina, tão pura, tão inocente, mas parecia uma flor no meio daquele lodaçal de dores e lamentações. Ela sabia que em breve o corpo da menina seria dilacerado e vilipendiado, e chorou. Pela primeira vez em sua vida, Gisele derramava lágrimas por alguém que não fosse ela mesma. Com o coração oprimido e os pensamentos ainda presos à criança, Gisele adormeceu. Novamente viu aquela luminosidade
e pensou que a menina houvesse se soltado da cela. Virou o pescoço lentamente para o lado e percebeu que a cela em que fora colocada ainda se encontrava fechada, e a menina dormia um sono agitado sobre a palha fétida despejada no chão. Tornou a olhar para a frente e percebeu que a luminosidade havia se aproximado, pairando alguns centímetros acima do chão, quase tocando seu corpo. Aos poucos, aquela luz a foi envolvendo e Gisele sentiu imenso bem-estar, como se aquela claridade estivesse refazendo o seu corpo, aliviando-lhe as dores e as feridas. De repente, a luz se afastou um pouco e foi tomando forma, e ela viu extasiada a figura brilhante do pai se formar bem diante de seus olhos. "Pai!" exclamou em prantos. "Ajude-me!" Estirou os braços para a frente e espantou-se ao constatar que, além dos braços realmente se estenderem, todo o seu corpo atendeu ao seu comando, e Gisele viu-se acolhida nos braços de seu pai. Durante muito tempo, permaneceu abraçada a ele, permitindo que as lágrimas fossem recolhidas pelas suas mãos amorosas. O pai não se apressou em soltá-la, deixou que desse vazão ao pranto, e quando ela finalmente se acalmou, acariciou os seus cabelos e deu-lhe um beijo na face, indagando com extrema bondade: "Vim lhe perguntar de novo, Gisele, o que fez com o conhecimento que eu lhe dei?" Ela não resistiu, agarrou-se a ele em desespero e começou a chorar novamente, respondendo entre lágrimas sentidas e angustiadas: "Oh, pai, perdoe-me. Fui uma tola, ambiciosa, fútil. Deveria ter seguido os seus conselhos. Jamais deveria ter utilizado meus conhecimentos para o mal. Hoje compreendo. Ao ver aquela menina entrar aqui, pensei na fragilidade da vida e no quanto devemos nos esforçar para sermos bons. Ela está sofrendo, pai, eu sei, mas seu semblante é tão doce. Porque sua alma é pura, minha filha, assim como a sua também é." "A minha? Não, pai. Sei que sou uma perdida, criminosa, pecadora. Jamais chegarei aos pés daquela criança, ou aos seus." "Não se acuse tanto, Gisele. Sua alma é pura, porém ignorante. Você enveredou por um caminho de espinhos, e só a muito custo conseguiu compreender que quem caminha no meio dos espinhos acaba tendo que assumir as feridas dos pés." "Pai, estou sofrendo tanto." "Você mesmo escolheu esse sofrimento, Gisele. Foi a sua opção." "Jamais poderia ter escolhido tanta dor. Se estou sofrendo, é porque alguém me inflige esse sofrimento." "Não acuse aqueles que apenas servem de instrumentos aos seus desígnios. Você escolheu se envolver com essas pessoas e vivenciar tudo aquilo que elas poderiam lhe dar." "Por favor, pai, ajude-me. Não quero mais sofrer. Tire-me daqui. Leve-me com você. Estou arrependida do que fiz. Sei que mereço passar por tudo isso, mas estou arrependida, eu juro." "Sei que está. Seu arrependimento é sincero, mas não simples o suficiente. Você está começando a enveredar pela senda da culpa." "Como não me sentir culpada diante da consciência de tudo que fiz?" "Seja responsável por seus atos, Gisele, mas não se entregue à culpa. Você só vai sofrer." "Não é o que mereço." "Ninguém merece sofrer para aprender. Sofremos porque não compreendemos." "Hoje eu compreendo, pai. Compreendo que ajudei a matar e espoliar muitas pessoas, talvez até crianças feitas àquela." Engoliu um soluço sentido e apontou para a menina adormecida. "Essa criança foi mais um instrumento para despertar a semente de bondade que você guarda em seu coração." "Mas que bondade! Eu fui má, mesquinha, cruel. Ah, pai, se eu pudesse voltar atrás e refazer a minha vida." "Ninguém é mau, minha filha.
Somos todos ignorantes. Não se culpe tanto. Ah, pai, pai, ajude-me. Tire-me daqui. Sei que pode. Leve-me com você. Prometo ser diferente. Prometo reparar todas as maldades que fiz. Prometo que vou me emendar. Você vai ver. Vou ser boa, generosa, piedosa. Mas, por favor, não me deixe mais sofrer. Não me deixe. Acalme-se, Gisele. Não precisa prometer coisas que não sabe se será capaz de cumprir. Nem ninguém está lhe pedindo isso. Somente podemos dar aquilo que temos. Mas eu não tenho nada. Tenho seu coração, o seu amor. Que amor! A única pessoa que amei em minha vida foi Ramon. E você? Não, minha filha. Amou aquela criança que acabou de conhecer. Gisele calou-se abismada, fitou a menina novamente e tornou a olhar para o pai. Ele estava certo. Ao ver aquela criança entrar, envolta naquele halo de luz, algo dentro dela começou a despertar. Seu coração sentiu algo novo, um sentimento que até então jamais havia experimentado. Era um sentimento puro, desinteressado, carregado de compaixão e amorosidade. Gisele nunca fora mãe, mas se pudesse, estreitaria aquela menina em seus braços, até que ela se sentisse acolhida e protegida, como nos braços de sua mãezinha. Olhos banhados em lágrimas, fitaram o pai com amor e respondeu com sinceridade. Tem razão. Deitou a cabeça no colo dele e entregou-se ao pranto. Compreendia as palavras do pai e lamentava não tê-las seguido há mais tempo. Não se lamente, tranquilizou-o, lendo seus pensamentos. Não há tempo de mais ou tempo de menos. O que há é o nosso próprio tempo, que é sempre o justo e o necessário para o nosso entendimento. Ó Pai, o que fiz para merecer tudo isso? Quer mesmo saber? Ela ergueu os olhos assustadas e indagou em dúvida. Será que devo? Se você quiser. Vai me ajudar a mudar alguma coisa? Alguma coisa não, mas pode ajudar a modificar você. O que você fez está feito, ninguém jamais poderá apagar. Durante os séculos vindouros, tudo o que você fez estará guardado em algum lugar dentro de você, porque as lembranças de seus atos passados é que servirão para ajudá-la a construir uma personalidade mais íntegra no futuro. Ninguém pode apagar os seus atos, porque estaria apagando suas experiências. Mas você pode compreender com o coração tudo aquilo que já fez, e esses atos dos quais você se lamenta servirão de exemplo para novas atitudes. Então, o que me diz? Quer saber o que você fez apenas para compreender por que escolheu estar aqui hoje? Quero, respondeu Gisele decidida. No mesmo instante, as paredes da masmorra desapareceram e Gisele saiu para a friagem da noite. Em questão de segundos, a noite virou dia e ela começou a se lembrar. Corria o ano de 1204 e a frota cruzada preparava-se para a terceira investida contra a capital bizantina. Os soldados já haviam conquistado e pilhado várias cidades daquele império, dentre elas Calcedônia e Crisópolis, mas não estava sendo nada fácil tomar Constantinopla. O porto da cidade era protegido por grossas correntes que impediam a entrada dos navios invasores, e a única saída seria tomar a torre de Gaiata e soltar as correntes que a elas se prendiam. Ultrapassadas as correntes e penetrados o porto, a investida por mar ainda teria que vencer as demais torres de proteção, o que demandava tempo, homens e habilidade. Essa empreitada contou com um concurso de cruzados e venezianos, que haviam partido juntos de Veneza. Quando, por fim, a torre de Gaiata foi tomada e as correntes afrouxadas, os cruzados penetraram no porto e agora, em terra, acamparam do lado de fora das muralhas, a uma distância segura das catapultas inimigas.
Os venezianos, por sua vez, permaneceram na investida por mar, e enquanto lutavam para invadir as torres da cidade sitiada, os cruzados tentavam abrir uma fenda na muralha, até que conseguiram, finalmente, penetrar com seus cavaleiros montados, tomando tudo que encontravam à sua frente. Foi nesse clima hostil e sangrento que Gisele se reconheceu, envergando uma armadura brilhante, onde se via no peito a cruz vermelha das cruzadas. Gisele não era Gisele, era Rômulo, um soldado forte e destemido, oficial graduado e competente, e engajara nas cruzadas numa tentativa de reaver a herança perdida para seu irmão mais velho. Pelo direito de primogenitura, toda a fortuna de seu pai fora herdada pelo irmão, e Rômulo não recebera nada em terras ou dinheiro. Por isso, a quarta cruzada lhe surgiu como a chance que esperava de adquirir terras e riquezas no Oriente. Sem dinheiro e sem galeras, os cruzados haviam praticamente se colocado nas mãos dos venezianos, que os levariam a Jerusalém em troca de ajuda para a retomada da cidade de Zara aos húngaros. Na viagem, Rômulo reconheceu Leandro, um veneziano maduro e experiente, e uma forte amizade logo surgiu entre ambos. Cerca de 15 anos mais velho, Leandro tornou-se para o jovem Rômulo, além de amigo, um sábio conselheiro. A batalha pela conquista de Constantinopla não durou muito tempo. Logo o imperador fugiu com seu exército, e os bizantinos, decepcionados com a destruição de sua muralha, deram-se por derrotados. Reconhecendo-se verdadeiros conquistadores, sem encontrar resistência da população ou dos soldados, os cruzados iniciaram então a pilhagem da cidade. Milhares de civis e militares foram mortos ou aprisionados, e as mulheres estrupadas pelos cruzados. Imagens, altares, estátuas de ouro, tudo foi destruído e derretido por aqueles que partiram de Veneza jurando lutar pela fé cristã. Palácios e mansões foram tomados, seus residentes mortos ou aprisionados, e muitas obras de arte foram roubados. O saque foi imenso, e os cruzados, mais do que os venezianos, não hesitavam em destruir, queimar e matar. Rômulo era então um dos capitães dos cruzados, cruel e sanguinário, impiedoso e imoral. Em meio à pilhagem, invadiu o palácio de um oficial do exército bizantino, que havia se recusado a debandar ante a iminência da derrota. Domício era um homem íntegro, segundo os padrões da época, e resistiu ante a capitulação de sua amada Constantinopla. Ao entrar em seu rico palacete, todo feito de mármore e ouro, Rômulo quedou boquiaberto. Jamais havia visto tanta riqueza em toda sua vida. Mesmo seu pai, que fora um rico senhor feudal, não poderia se igualar àquele Domício em luxo e fortuna. O homem ainda tentou resistir. Lutou com todas as suas forças contra vários soldados cruzados, mas acabou rendido e subjugado. Rômulo deu ordens para que ele fosse preso, e seus soldados puseram-se a vasculhar o palacete. Não demorou muito, e toda a família foi encontrada e levada à sua presença. No mesmo instante, seus olhares se fixaram na jovem esposa de Domício. Tratava-se de uma nobre de origem grega, Lícias, moça fina e de rara beleza. Rômulo sentiu imenso desejo por aquela mulher. Acostumado a tomar o que desejava, deitou-a no chão e estrupou-a ali mesmo, diante de toda a família. Naquele momento, Domício sentiu imenso ódio de Rômulo. Se ele os tivesse matado a todos, não lhe guardaria tanto rancor. Era soldado também e considerava a execução e a morte coisas naturais numa guerra, mas estrupar sua mulher era coisa que não poderia jamais admitir. Terminada a violência, Rômulo mandou que prendessem toda a família de Domício, menos sua mulher.
Enquanto ardesse nele o fogo da paixão, Lísias serviria para saciar os seus instintos. Domício ainda tentou lutar, mas foi amarrado pelos soldados de Rômulo, que se preparavam para levá-lo à prisão. Foi nesse momento que chegou Leandro, seu companheiro de batalhas. — O que está acontecendo aqui? Indagou Leandro abismado. — Ora, meu caro amigo, retrucou Rômulo com desdém. Estamos apenas nos divertindo. Leandro fez um ar de contrariedade. Os venezianos costumavam ser mais comedidos em seus atos de pilhagem e saque, e Leandro, em especial, não se comprazia com os estrupos. Está desonrando uma mulher casada, censurou Leandro com veemência. Ela é mulher do inimigo, não tem mais honra. Novamente, Leandro fez ar de desagrado. Era extremamente católico e considerava a atitude de Rômulo um atentado contra as leis da igreja, da mesma igreja que ele jurara defender. A mulher, além de tudo, era católica também, e não era direito forçá-la ao adultério. Rômulo, prosseguiu ele com aparente calma, solte essa mulher. É uma mulher cristã. E daí? Ela agora me pertence. Veio de prêmio, junto com a pilhagem. Soltou uma estrondosa gargalhada, o que deixou o amigo ainda mais indignado. Parado mais atrás, Domício não perdia uma só de suas palavras. Mesmo sendo inimigos, sentiu imensa gratidão pelo que Leandro estava fazendo. Reconheceu nele um homem honrado e digno, e passou a admirá-lo profundamente. Leandro podia pertencer ao conquistador inimigo, mas não era um mercenário feito aquele Rômulo. Solte-a, falou incisivo. É uma ordem. Você não dá ordens em mim. É meu amigo, não meu capitão Mor. Nesse momento, Lísias atirou-se aos pés de Rômulo e, aos prantos, pôs-se a suplicar com pungente dor. Por favor, senhor, eu lhe imploro, deixe-me ir. Solte meu marido e eu prometo que nunca mais nos verá. Partiremos hoje mesmo. Cale-se, mulher, esbravejou Rômulo, desferindo-lhe uma bofetada. De onde estava Domício, tentou se soltar, mas os soldados o seguravam com força, e ele não conseguiu se mover. Contudo, foi remoendo o ódio por aquele capitão arrogante e cruel, que não poupava nem a fragilidade de uma mulher. Por Deus, Rômulo, objetou Leandro novamente. Não vê que ela é apenas uma mulher e que está assustada? Solte-a, deixe-a ir. Mais por orgulho do que por desejo, Rômulo não a soltava. Não podia permitir que outro homem, por mais amigo que fosse, passasse por cima de sua autoridade de capitão. Nunca, bradou entre dentes. Prefiro antes vê-la morta. Na mesma hora, desembainhou a espada e cravou-a na garganta de Lísias, que morreu ante o olhar atônito e revoltado de Domício. Lísias veio ao chão, sobre uma poça de sangue, o que deixou Domício enlouquecido. Apesar de fortemente preso, puxou os soldados que o seguravam e partiu para cima de Rômulo aos pontapés, sendo facilmente subjugado pelo outro. Idiota! Vociferou Rômulo. Gosta tanto assim de sua mulher? Pois vai juntar-se a ela. Com um só golpe, Rômulo tirou a vida de Domício também. Os dois desencarnaram, levando imenso ódio no coração. Ódio esse que os acompanharia durante os séculos seguintes, principalmente ao reencarnarem como Lucena e Miguês. Ambos não conseguiram superar o ódio, e o desejo de vingança fez com que envidassem todos os esforços para retribuir a Rômulo, na pele de Gisele, todo o mal que antes os fizera passar. Apesar de tudo, Domício nutriu sincera gratidão por Leandro, que perdurou também na encarnação seguinte, quando ele voltou como Esteban. Nasceu daí uma forte e verdadeira amizade, fruto do reconhecimento de Domício pelos esforços de Leandro em salvar a vida e a honra de sua esposa.
continua no capítulo 36. Até lá!